Sexto dia da Copa do Mundo do Catar e nessa edição do PB do Esporte iremos destacar as estreias da seleção brasileira como também de Portugal, que ocorreu na última quinta-feira, 24 de novembro. Na opinião do PB do Esporte, esse será o tema para Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. O sexto dia da competição com os jogos também desta sexta-feira da competição. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. Nessa edição do PB do Esporte, como eu disse na abertura, iremos destacar as estreias vitoriosas das seleções do Brasil, como também de Portugal no Mundial do Catar. Brasil vencendo a Sérvia por 2-0, 2 gols do Richarlison, e Portugal derrotando a seleção de Gana com gols do Cristiano Ronaldo, João Félix e do Rafael Leão, 3-2 para Portugal. Lembrando, fiquem ligados, também neste sábado teremos mais uma live do PB do Esporte. Vamos fazer um apanhado dessa primeira semana do Mundial do Catar, destacando os jogos, é claro, deste sábado também. Jogo sábado que promete, hein? A Argentina, que perdeu na estreia para a Arábia Saudita, vai ter que vencer, uma situação mais complicada, enfim, vamos tratar disso na live do PB do Esporte deste sábado. Mas agora eu quero ouvir você aí, Marcelo Alagoas, meu caro Jorge Moraes, depois Antônio Manuel Góes, a respeito dessas estreias para lá de positivas, do Brasil como de Portugal, hein, Moraes? Um abraço! Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Eu entendo que a estreia da seleção brasileira e a estreia da seleção de Portugal foram estreias importantes e interessantes, não só pela vitória, mas pelo rendimento, pelo futebol jogado, pelo que o Brasil apresentou diante de uma seleção retrancada que jogou por uma bola. O Brasil fez 2-0, depois da dificuldade no primeiro tempo, colocou mais 2 bolas na trave e poderia até ter feito muito mais gols. Só que a seleção da Sérvia jogou muito fechada, só marcando e pouco agrediu. O goleiro da seleção brasileira, o Alisson, não fez uma só defesa. Então, a seleção brasileira estreou muito bem, estreou com vitória, deverá continuar vencendo, vai vencer a Suíça, Camarões e se classifica como a seleção primeira colocada desse grupo. Por outro lado, a seleção de Portugal, para mim, foi também uma grande surpresa individualmente falando. Alguns excelentes jogadores de habilidade, de qualidade, e mais do que isso, o placar de 3-2 diante de Gana não quer dizer nada. A seleção de Portugal merecia vencer e até vencer com mais folga. Agora, é preciso que Portugal continue crescendo na competição. E eu entendo que vai crescer. É uma seleção que, na minha opinião, nos últimos anos, foi a melhor seleção formada por Portugal para disputar uma Copa do Mundo. Vai se classificar, vai passar para as próximas fases, não sei até onde Portugal vai atuar, mas que tem uma bela seleção, um grande trabalho de seu treinador e a partir daí, com a qualidade que a gente está vendo, enxergando individualmente falando da seleção de Portugal. Então, para mim, as estreias de Brasil e Portugal foram 2 estreias perfeitas. Se ainda falta um pouquinho aqui, um pouquinho ali do futebol, tudo isso aí fez parte da estreia. Mas daqui para frente é só crescer na competição, viu, Júnior? Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas também, assim como o amigo, considero que as estreias de Brasil e Portugal foram muito boas, O Brasil, sobretudo, fez uma atuação bem convincente. Portugal, no primeiro tempo, sem muita criatividade, mas no segundo tempo jogando muito bem e merecendo a vitória de 3-2 em cima de Senegal. O Brasil também muito bem em cima da Sérvia, vencendo pelo placar de 2-0. Vamos falar daqui a pouquinho
após o comentário de Antônio Manuel Góes dos jogos deste 6º dia de Mundial de Catar. Mas, Antônio Manuel, quero ouvir também a sua opinião sobre as estreias da seleção brasileira, como também da seleção de Portugal. Antônio Júnior, Jorge Moraes e gente ligada no PB Desporto. Sei que se questiona mais em Portugal do que no Brasil em relação ao desempenho dos respectivos treinadores de suas seleções. Fernando Santos é duramente criticado pela mídia especializada portuguesa. Afinal de contas, Portugal tem toda uma pleiade de treinadores espalhados mundo afora. Enquanto que no Brasil, Tite foi escolhido dentre tantos outros treinadores e, apesar de não ser unanimidade, mas de certa forma a mídia especializada passa pano do ex-treinador do Corinthians Paulista, conhecido pelo seu jogo de altíssima cautela, jogar atrás, jogar na defesa, no popular, na retranca, para aproveitar os erros do adversário. Aliás, é uma teoria disseminada a partir dos anos 90 pelo treinador Carlos Alberto Parreira, que escreveu livros a respeito e deitou falação acadêmica, entre aspas, sobre isso, e virou bíblia para os treinadores do futebol do Brasil. Jogo na defesa, sem firulas, jogadores, todos eles jogando para o time, claro, tem que ser assim. Agora, sem colocar à mostra as suas próprias habilidades individuais. Uma época em que driblar era extremamente, e ainda é em alguns momentos, proibido pelos treinadores do Brasil. A partir da chegada de Jorge Jesus ao Flamengo, na campanha de 2019, esse cenário mudou. E os demais clubes do Brasil, afora o Flamengo, claro, tiveram que se adaptar aos novos conceitos aqui implementados pelo treinador português, que, diga-se de passagem, não está naquele topo dos treinadores que dirigem grandes clubes da Europa saídos de Portugal. A grande realidade. Mas a verdade é que aqui no Brasil não se critica tanto o seu treinador, até porque a paixão do torcedor se sobrepõe à pouca produtividade tática e técnica dentro de campo, diferentemente aí de Portugal. A vitória contra a Sérvia por 2-0 já transformou o futebol do Brasil no melhor dos mundos. Claro que foi uma atuação altamente promissora. Primeiro jogo da seleção brasileira ao derrotar os sérvios por 2-0, com a equipe de 70% de estreantes em Copas do Mundo. Em Portugal, também, o treinador Fernando Santos dispõe de um elenco altamente classificado. Mas ele joga de freio puxado. Deixa de fora, por exemplo, um jogador da qualidade técnica de Vitinha, que na primeira liga do futebol inglês, da Premier League, ele é um dos grandes nomes dessa temporada. Infelizmente, é o treinador que escala o time, como acontece no Brasil. Portugal derrotou por 3-2 a aguerrida equipe de Gana. Está também na liderança de sua chave, no grupo H da Copa do Mundo, como o Brasil é o primeiro do grupo G. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil, com alguns furos à frente, tem amplas perspectivas de chegar além de primeiro do grupo, mas chegar muito bem. E Portugal, que não convenceu concretamente no primeiro jogo, apesar da vitória de 3-2, mas tem um elenco de profissionais de primeira água, a melhor geração do futebol português em todos os tempos. É a minha opinião. Vamos aguardar o que é que vai acontecer a partir dos desdobramentos desta Copa do Mundo no Catar, Antônio Júnior. Tá legal, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Marcelo Lagoas, na opinião do PB Desporto. O assunto agora é o 6º dia de competição da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, nossa antena passando para vocês. Tivemos pelo grupo B, País de Gales 0 e Irã 2. No grupo A, Catar 1, Senegal 3. O Catar já é eliminado, o Senegal ainda com esperanças de classificação. Pelo grupo A ainda, empate em 1-1
entre Holanda e Equador. Nos critérios de desempate, a Holanda supera o Equador, os dois com 4 pontos na competição. Inglaterra e Estados Unidos, o jogo que encerrou essa última jornada da sexta-feira, sexto dia do Mundial, tivemos empate nessa partida. Os jogos desse sábado, pelo Mundial do Catar, teremos pelo grupo D, Tunísia e Austrália; no E, Polônia e Arábia Saudita; no D, França e Dinamarca; e no C, Argentina e México. Lembrando que nesse sábado 26, teremos mais uma live PB Desporto na Copa do Mundo do Catar. Todos um abraço e até a próxima!